Você que não me via mais. Porque eu não vinha mais. Tá naquela linha? Então você que não me via mais. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Gabriel por aqui. Se você é a primeira vez que tá... Eita, se é a primeira vez que você tá vindo aqui... Olha, eu tô nervoso. Tá nervoso? Tu tá nervoso, Gabriel? Tô nervoso. Tá bom. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Com a Palavra Podcast. Como eu acabei de falar, eu me chamo Gabriel. Sou integrante dessa galera que gosta de tretar. E a gente gosta muito de discutir as coisas com fundamento na palavra de Deus, e a gente sempre gosta de trazer pessoas para abordar temas e que a gente consiga tretar com eles, né? Porque se a gente não tretar com eles, não tem graça. Eu não gosto de treta. Os cortes, as tretas vêm, dos cortes vêm as tretas, assim. Não, quer dizer, os cortes vêm das tretas. Os cortes vêm das tretas. Então a gente precisa pelo menos dar uma alfinetada no cara para sair um corte. Faz isso não. Eu não falei contigo isso aqui, não. Vai devagar, vai dar viu? certo. Mas comigo está ninguém mais, ninguém menos do que o meu grande mestre, meu supervisor, o meu ministro, Eita. o meu... Não tem nem adjetivos pra você, assim. Você babar não. Mas, por favor, se apresente com a galera aí que tá chegando no episódio. Você babar não. Babada demais, olha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá assistindo. É um prazer ter você aqui. Meu nome é Wilson Moura. E, pela graça de Deus, estou aqui com os nobres cavaleiros. Eita glória! Fazendo esse podcast aqui com a palavra há pouco mais de 1 ano e meio. Quase dois. Acho. Esse é o episódio 46. 46, episódio 46. Então a gente vem na caminhada aí, publicando episódios quinzenais. E é um prazer ter você aqui conosco. E com certeza a conversa hoje vai ser muito boa. É isso aí. Vai ser muito edificante. E aí, só lembrando, não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentáriozinho aí no final do vídeo. É muito importante pra gente, que a gente entenda o que a gente precisa melhorar. Compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp, com a família, no Instagram. Mande pra aquele desviado, entendeu? Pro irmão que nunca aceitou a Jesus. Lá, se você olhar no canal da gente, você vai ver que tem vários assuntos, inclusive aquele do aborto, foi muito bom. Foi com o Eduardo. Pra converter os irmãos. Muito bom mesmo. Verdade. E tem outros episódios sobre outros temas que também são muito bons e que vai alcançar aí muita gente que tá ao seu redor. Com a gente hoje, ninguém mais, ninguém menos, o nome é internacional, né? O nome não é brasileiro. Com a gente hoje, ninguém mais, ninguém menos que o homem, o grande, o pastor de São José. Você não tá entendendo quem é esse cara, não. Quando ele contar a história dele, você vai ver. Eu nem sei a história ainda, mas já tô crendo pela fé. Ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Sagai. Seja muito bem-vindo. Por favor, fique à vontade para se apresentar, colocar seus títulos de honraria à mesa. Fique à vontade, meu irmão. Gabriel. Fique à vontade. Que alegria poder estar aqui com vocês, né? Desse tempo de bate-papo, conversa. Vocês experientes, eu aqui começando, né? Olha isso. Mas cheguei aqui e fiquei muito empolgado. O cara cheio de homilética na vida. Pelo que eu vi aqui, por esse espaço, e me senti muito acolhido. Amém. Glória a Deus. E que bênção poder compartilhar, né, com vocês aqui da vida, do que Deus tem feito e realizado na nossa vida. Então, assim, Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. E eu tô saindo daqui inspirado para quem sabe levar para São José também Chega lá o podcast da PIB, podcast da PIB, né? Amém. E a gente tá aqui para ajudar. Né? Primeiro podcast evangélico, é isso mesmo lá em São José? Vamos fazer. Olha lá. Olha aí. Então, muito assim... Bom. Que alegria poder estar aqui com vocês, que alegria poder estar aqui compartilhando, né, da vida e do que o Senhor tem feito na nossa vida e realizado na nossa vida, né? De bola, então, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Acho que não tem forma melhor de começar do que o Senhor contando um pouquinho sobre a sua história. Como que foi o seu encontro com Cristo, como que foi ali os primeiros anos de caminhada no Evangelho, se teve alguma história capiciosa, eu gosto das histórias capiciosas. Como que foi para descobrir a vocação do ministério, né? A gente pode dar uma passada por aí até chegar na PIB. Amém. Vamos lá, fica à vontade. Eu sou lá do interior, como diz a música do Padre Zezinho, né? Eu vim lá do interior, eu sou lá do interior, cidade de Areis, né? E não nasci num lar cristão. E chegou do período de alistamento, vim aqui, me alistei, servi a Força Aérea aqui, fui soldado aqui. E eu sempre fui aquele rapaz de casa que
tinha um desejo muito grande, assim, uma honra muito aos meus pais e agradar aos meus pais. Eu sempre me considerava o cara correto, o cara direito, né? E fui crescendo e houve um período na nossa família que meu pai, ele faleceu, aos 45 anos, ainda um jovem, né? E eu, sendo o filho mais velho da minha mãe, né, que estava em casa, eu naquele momento eu me senti o dono da casa, trabalhando, né? Primeiro emprego, então, enfim. Aí, com essa ausência do meu pai, eu me senti o líder, como se estivesse substituindo, né? Assumi a responsabilidade, mas com isso veio outras coisas que para mim, um menino, tinha 19 anos na época, eu não tive estrutura para aguentar. Por exemplo, aí depois eu comecei a vir aqui pro quartel, toda segunda-feira chegavam os amigos, os colegas que tinham passeado tempo de farra, de festa, e eu nunca tinha vivido aquilo, lá no interior. E houve um período que eu comecei a sentir o desejo de provar daquilo, né? Eu não era religioso, eu não era um cristão, mas eu queria fazer parte, se pertencer, né? E eu acho que é muito isso que a juventude, alguns jovens, a gente às vezes, nesse período adolescente, se sente parte. E às vezes a gente acaba fazendo coisas que... Tem muita essa necessidade. Exatamente. Né? Por ser incluído, por estar junto da galera ali, fazer parte do grupo ali. Exatamente. Então, bebia e eu passei a fazer isso. Eu não, graças a Deus, para a glória de Deus, eu não passei muito tempo. E com 6 meses depois, eu comecei a entender. Depois de uma daquelas dias de farra, eu lembro que eu cheguei em casa no outro dia, não lembrava mais. No outro dia, quando eu vim para aqui, para Parnamirim, para o quartel, no ônibus foi passando os cortes das coisas que eu tinha feito. Assim, não eram coisas absurdas, mas coisas que me deixavam muito envergonhado, né? E eu lembro que eu cheguei aqui no quartel, sempre nos ambientes existem os cristãos, né? E tinha um menino lá que até eu mesmo brincava com ele, dizia que era doido, que era tal. Esse cara me acolheu e naquele momento de muita tristeza ele começou a falar do evangelho e eu comecei a dizer, eu disse, nunca mais eu vou continuar assim, eu vou mudar de vida. E eu passei a frequentar a igreja. Eu cheguei para minha esposa, Giciane, na época namorada, né? Eu disse assim, a partir de agora eu vou frequentar a igreja, vamos frequentar a igreja. Ela é muito católica, praticante, envolvida nos grupos da igreja, mas como era uma decisão que eu tomei de mudar, tentar mudar de vida, né? Naquele cenário ainda entendendo a questão religiosa como algo que podia mudar a vida, eu ainda não entendia sobre Jesus, né? Sim. Eu olhava para a religião, porque lá eu vi era privado de muita coisa e eu estava precisando me privar de alguma coisa, estar num ambiente ali que eu estaria, protegido, sabe? Para não continuar a fazer aquilo que eu estava fazendo, né? Beber, farrear, coisas assim. E eu lembro que eu disse assim, vamos lá perto da minha casa tem uma Assembleia de Deus, né? Eita glória. Aí eu disse, vamos lá para a Assembleia de Deus, porque lá em Areis. Lá em Areis, isso. Sim. Então, assim, eu lembrava que os meninos da Assembleia, que era a única igreja que tinha, né? A gente tava jogando bola na rua e os meninos estavam na porta, na janela, querendo jogar, mas não podia. Porque naquela época, né? Jogar bola era pecado. Né? Meu Deus, então, assim, a leitura que eu fazia da época, eu disse, meu Deus, ser crente é muito, muito chato, é muito triste. Pode porque fazer os meninos aqui não podem nem jogar bola aqui, não podem nem participar do 10 minutos dos gols aqui que a gente joga na rua, né? Enfim, aí ela disse, não, lá perto da minha casa tem uma igreja batista. Então, assim, pra gente que estava de fora, a Batista era a igreja mais liberal, né? Quando a gente vai estudar sobre liberalismo, a gente vai entender que tem uma coisa, nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, podia usar bermuda, o menino podia jogar bola. Podia jogar bola. Então vamos lá. Então assim, eu passei a frequentar os cultos e interessante que começou um desejo muito grande, e o culto lá começava lá da primeira igreja batista em Areia, às 19h30, de 19 horas eu estava na porta da igreja, eu e ela. A igreja estava fechada, o prédio. Estava esperando abrir. O pastor morava do lado, e quando o pastor saía... Tava vocês dois. Esse é o sonho de todo pastor. Quando chegar na igreja fechada, tem um casal de visitantes lá já. Então a gente frequentou durante os meses, né? Assiduamente, né? E houve um dia que o pastor começou a questão do discipulado, de você olhar para a vida de alguém, né, e começar a investir, né?
Sim. O relacionamento, a caminhada. Então, o pastor ele começou a me visitar, pastor Gilson, espero que ele tenha a oportunidade de assistir, né, esse podcast. Vou enviar para você. Vai chegar. Vai chegar. Então, ali ele começou a investir na minha vida e eu lembro que um dia eu estava de férias, ele passou na minha casa, vamos lá no Bonfim, estava tendo um retiro aqui no Bonfim, de uma igreja de Carnaúba dos Dantas. E quando eu cheguei lá, era um ambiente muito diferente. Eu fiquei, meu Deus, o que é que tem aqui É um ambiente muito diferente. Pessoas simples, mas é uma atmosfera que eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum. E ali a gente passou o dia. Ele ia buscar um equipamento lá e a gente foi pela manhã, almoçou por lá e passou o dia, né? Sim. E eu lembro que quando chegou o dia, a hora do almoço, a gente sentou numa mesa assim e tinha um rapaz lá, um missionário lá daquela região lá, e ele começou a contar o testemunho dele. E ele recitou o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Isso é bom. e ele se inclinou para mim, me tirou do charco de lodo, né, no tremendal de lama, firmou os meus pés na rocha, guiou os meus passos, colocou nos meus lábios um novo cântico. De alegria. E aquela palavra, ela tocou muito o meu coração. E eu lembro que na hora da oração lá pelo alimento, o pastor disse, e começaram a pregar, falar para mim, né, do Evangelho de Cristo, e eles disseram assim, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu fiz a minha primeira oração quando eles estavam de olhos fechados lá, curvados, né? Aí disse, a gente vai orar. E se você gostaria de tomar uma decisão, você pode manifestar, né? Levantando a mão ou dizendo sim. E naquela ocasião eles começaram a orar e eu fiz uma oração. A minha primeira oração, nunca mais vou esquecer. E a minha primeira oração foi, Senhor, se tu existes, eu quero sentir, eu quero uma resposta de realmente se tu é real. E eu lembro que naquele dia, naquele momento, quando eu terminei de soletrar a última sílaba, me bateu um arrependimento, como se fosse a pior pessoa do mundo. É o reconhecimento do pecado. Eu me senti o pior dos pecadores. E naquele momento é o que diz lá em Paulo aos Romanos, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu disse, eu estou perdido. Eu preciso ser encontrado, eu preciso ser achado, eu preciso ser salvo, eu preciso que o Senhor faça algo por mim. E naquele dia, quando eles terminaram a oração, eles fizeram uma pergunta, eu não consegui responder, e eu estava muito emocionado, e eu só lembro que eu balancei a cabeça, e naquele momento, existem situações que a pessoa vai sendo forjado, né, e você vai tendo um entendimento, mas aquele momento foi um momento... Tem gente que não lembra do dia, né? Uhum. Como você falou, assim, será que foi um momento assim... tem gente que tem um momento místico, assim, né, que quer embelezar a coisa, né? Mas para mim foi muito assim, foi aquela palavra do Salmo no meu coração, e depois aquela oração que eu fiz, e a resposta de Deus, o sentimento que eu tive, que foi o reconhecimento de pecado, e depois eu disse, Senhor, eu estou perdido. E aí foi no momento que o Senhor me encontrou, me achou. Legal. E eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Amém. Legal, quando eu volto para... E interessante que eu estava na Lagoa do Bonfim, ali geograficamente é Nísia, mas muito próximo de São José, né? Uhum. E eu voltei para casa diferente. Eu era uma outra vida, era uma outra pessoa, né? O cara volta empolgado, né? Primeiro amor. Meu Deus do céu. Então, foi extraordinário, foi incrível. E desde esse dia eu não consegui mais ser a mesma pessoa. Isso foi em que ano, pastor? Isso foi em 2000. 2002. Tem o quê? 19 de dezembro de 2002. Vixe, quase... hoje é 13, né? Olha aí. Olha aí, rapaz, bem perto. Aniversário. Cancela, vamos gravar só Deus. Então foi assim, então ali eu lembro que eu voltei empolgado para a igreja, eu queria servir. Eu ainda não sabia desse negócio de voluntário, de serviço na igreja, mas eu queria servir. Eu não sabia cantar, não sabia pregar, muito tímido. E uma das coisas que eu passei a fazer na igreja, naquele contexto, a igreja no interior, fazia muito, era cultos ao ar livre, né? Ali, chegava lá, juntava as cadeiras, botava o som fazia acontecer. E fazia o culto ao ar livre, né? Uhum.
E eu lembro que tinha um irmão que tomava conta do som lá, e eu passei a ser o auxiliar dele, né? E eu brinco lá na igreja que eu era motorista de carro de mão, de levar o som da igreja lá para as casas dos irmãos, né? E, rapaz, a caminhada do novo convertido, né? Daquela paixão, daquela nova vida. Então, assim, foi impressionante. E, assim, eu celebro demais ao Senhor. Glória a Deus. E aí o pastor Gilson foi o responsável por levar você para o seminário ou foi uma outra pessoa? Sim, aí pronto, eu comecei na igreja e servindo, participando, né? Aí o pastor chegou para mim, o pastor Gilson, e disse: você vai para o seminário. Eu disse: não sei nem o que é isso. Como tinha um colega meu que tocava na banda, pastor Carlos, hoje pastor lá na Igreja Batista, segunda Igreja Batista em Goianinha, e ele tocava sozinho no violão, na guitarra, não tinha mais outras pessoas. Eu disse: rapaz, eu vou aprender a tocar alguma coisa para estar junto com ele. E o pastor: não, você vai para o seminário. E eu desci para o seminário. E eu fui para o seminário, né? 6 meses eu tinha de crente e fui para o seminário. Tá aí. 6 meses. E aí ele viu em mim o que eu não conseguia ver, né? Foi chegando lá no seminário, já foi com esse pensamento de ser pastor, o chamado, o entendimento do ministério? Não. Eu costumo dizer, e às vezes acontece até no exame, né, da ordem, dos concílios, que às vezes que é uma das perguntas que é feita sobre o chamado, né? Às vezes os candidatos tentam embelezar para mostrar que foi algo sobrenatural, né? E comigo não foi assim. E foi acontecendo. O coração a chama foi acendendo, eu fui começando a entender as coisas. E o desejo do meu coração era servir. Era servir a Jesus ali, e Deus foi moldando isso e tratando isso no meu coração. Legal. Né? Então quer dizer que quando você entra no seminário, você faz uma entrevista? Não, para ser pastor, concílio. Sim, é no final. Não, porque você pode fazer o seminário e não ser pastor. Você pode fazer o seminário todinho, concluir e não fazer concílio. O concílio não precisa ser pastor mesmo. Entendi. Você é ordenado pastor. Para ser ordenado. Então, para ser ordenado, você passa por entrevista. Depois que você termina o curso, né? Aí a igreja que você está servindo, ela convoca um concílio, manda a ordem dos pastores. Para a ordem dos pastores. Existe uma entrevista antes e tal, não sei se é feito assim, não sei. Mas na divisão do concílio, que é aquela sabatina, existem essas perguntas realmente que você me fez aqui, são as primeiras perguntas do concílio, né? Sobre a conversão e para você contar, e a vocação. Legal. Então, assim, você fez a pergunta do concílio. Depois vem as perguntas teológicas. Então, assim, pra ver se você estudou, né? Para não falar heresia na igreja. Exatamente. Então, você começou esse podcast com as perguntas que me fizeram no concílio. Me sinto um chamado para fazer parte do concílio agora. Brincadeira. Tem que ser pastor você. Não, quero não. Inclusive, depois me lembro de... talvez seja isso que eu queria conversar com você, que a gente tava falando antes do podcast. Depois não quero não. Depois a gente conversa. Então, pastor... Pô, não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada. Eu tenho uns repentes desse assim. Tá? Sou meio bichado. Inclusive, eu conheci você lá na igreja de Pastor Carlos, na segunda, porque eu fui com o pessoal da Ibavim tocar e eu nunca tinha ouvido falar do senhor. E aí, quando eu vi com esse nome, hein, cara? Não, quando eu vi lá no banner, porque a gente recebeu o banner e recebeu a programação, o Carlos passou para Natanael. Aí ele passou: pessoal, a gente vai tocar, aí depois o pastor Sagai vai fazer uma plenária, aí depois a gente vai ter um momento de intervalo, toca de novo, Sagai tem uma outra plenária e a gente segue o dia. E por último, o pastor Elisafá. Aí eu falei: pastor Sagai, esse bicho deve ser meu japa. Não é pelo nome, assim, um olhinho de japa, um negócio diferenciado. E aí eu tava até comentando... Depois eu vou falar como foi que aconteceu, que meu pai botou esse nome. Não, eu já tava aqui... Segurando. Já tinha comentado com o Nicolas aqui que eu ia perguntar. Essa pergunta que saiu. Mas aí, uma coisa que eu achei interessante, eu até comentei com o Wilson pouco antes de eu chegar, que eu tava observando a pregação e o senhor tava comentando sobre ter intimidade com Deus para que a igreja pudesse crescer, né, lá no congresso. E o senhor falou sobre o seu momento devocional na igreja. Vai pra sala das crianças e fica horas lá. E aí o senhor falou de algumas coisas que acontecem dentro da sala. Eu disse: meu irmão, esse bicho é batista, mas ele é meio do fogo. Eu gostei, diferenciado. Fervoroso. E isso é legal, isso é legal. Quando eu soube que o senhor vinha e que era eu que ia participar, eu fiquei empolgado demais. Porque rapaz, eu sou meio a meio, entendeu?
Meu pai era trouxa, minha mãe era bruxa. Brincadeira. Brincadeira. Minha mãe, ela veio de uma criação na Assembleia de Deus. Eita. E meu pai, ele se converteu na Primeira Batista de Parnamirim. Quando eles casaram, a minha mãe foi conduzida pelo meu pai para Batista, né? Foi acompanhar ele. E aí eu nasci em berço batista. Mas eu tenho essa ramificação na minha família. A parte da minha mãe, quem é cristão é assembleiano. E da parte do meu pai, quem é cristão é da Batista. Salvo uma rara exceção ou outra, assim, da minha avó, ou família da minha avó, que é da Universal. Mas a gente entende que eles vão aceitar Jesus um dia. Mas aí, por favor, como é que é a história, assim, do nome Sagai? Como que veio? Rapaz, o que me contaram, o que meu pai me contou, é que na década de 80, 70, o pessoal vinha muito do Nordeste pro Sul, Sudeste, né, trabalhar. Sim. E meu pai, ele era de uma família de soldador, aquele pessoal que trabalha fazendo portão, aquele negócio com solda, né? Meu avô... Metalúrgico? Metalúrgico. E meu avô era disso, e meu pai também herdou essa... E foi para São Paulo, e trabalhou numa fábrica lá, aquela fábrica de cadeado para país. E lá, aí quando ele chegou lá, tinha um japonês. Sabia que tinha um japonês na história, cara. Eu sabia. Tinha um japonês lá, cara, e o nome do cara era Sagai. E aí ele fez a homenagem a esse amigo dele, colocando o nome em mim. Então, assim, eu acabei pagando a conta. Então, assim, eu já sofri muito bullying com esse nome. Imagina. Meu nome, Sagai. Na escola, quando eu comecei, os primeiros dias na chamada, é pelo nome, né? Porque familiarizando. Depois começa a chamar pelo número, né? Mas quando chegava na hora do meu nome, eu disse, meu Deus do céu, o professor vai errar. Falei, na maioria das vezes o professor errava. Aí depois foi pro quartel. Na hora de escolher o nome de guerra, eu disse, homem, mude o nome, bota Silva, Kennedy. Mas não, vai ser esse, meu Deus do céu. E é um misto, né, assim, de nacionalidades, porque é uma parte japonesa com uma parte americana. Eu acho que... Sagai com Kennedy é americano. Eu acho que na época daquela grande movimento que... Eu nasci em 80, então, há uns anos atrás tinha a morte do presidente John Kennedy, isso. Então talvez isso gerou... O nome tenha sido motivado, disseminado com mais força, legal. Então, enfim. Aí o cara como é que chama? Tem dupla nacionalidade no nome. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Mas os nomes deles? Sara e Samuel. Então, na hora de colocar o nome dos meus filhos... Foi evangélico ele, categórico. Eu não quero... E não quis passar pros filhos, né? Porque tem pai que, às vezes, tem pai que... o cara foi, né? Recebeu um nome assim, aí fala, quando tiver um filho, ele vai resolver também. Não. E é interessante que tem alguns que preservam, assim, principalmente menino, acontece, né? Pronto, hoje eu matriculei um menino lá no colégio. O pai é Álvaro Filho, o avô é seu Álvaro, e o menino é Álvaro Neto. E aí o menino já disse que quando vier vai ser Álvaro Neto II. Olha aí. Meu Deus, que é isso? Seguindo Mas ainda bem que o senhor deu esse livramento, né? As crianças. Eu lembro que quando eu comecei a chegar na igreja, né? Naquela época era cantor cristão, né? Aí eu fui pro seminário. Eu estudei no Seminário Batista Regular, o Seminário Beriano. Aí lá tinha o culto, né? E lá tinha um hino no cantor cristão, não sei se vocês lembram, que é que ele fala, né? Jesus o comandante, a igreja, fala sobre a igreja, né? E tem uma parte lá que diz assim, do sagaz enganador. Sim, sagaz enganador, Sagaz enganador. Aí o pessoal, rapaz, tirava meu couro lá. Rapaz, a serpente mais sagaz. Meu Deus do céu. É mesmo, em Gênesis 3 a serpente era o mais sagaz dos animais. Meu Deus Caraca, do céu. Então assim, eu já sofri, mas... rapaz. Grande foi o livramento, né? Grande foi o livramento. Você não adotou Kennedy em algum momento? Rapaz, eu adotar Kennedy. Não, vai que leva um tiro. E o pastor Gilson, na ocasião, quando ele disse, você vai ser um seminário, seu nome vai ser Pastor Kennedy. Mas eu nem peguei a visão, ó. Não era a vontade de Deus. Tinha que ser sagaz. Tinha que ser. Vai ser diferenciado. Vai ser diferenciado. É mesmo. Mas aí, ó, já fugi do roteiro várias vezes. Vamos voltar um pouquinho. E aí, como que foi, assim, a descoberta do chamado? Você disse que foi uma coisa muito construída, né? Ao longo do processo do seminário. Mas teve algum momento, assim, que lhe veio uma convicção? Sabe quando você tá ali galgando o degrau e Deus dá uma pequena confirmação? Aí você faz, não, só mais uma. Aí outra confirmação, aí, não, só mais uma. E aí Deus, ele
peraí que eu vou lhe mostrar, entendeu? E aí ele lhe mostra e faz, eu acho que é isso mesmo. E aí você ganha mais convicção daquilo e teve algum diferencial assim, nesse sentido? Comigo não, eu nunca fui líder. E quando eu olho assim para minha história, eu fico, meu Deus do céu, como é que eu tô hoje nesse ofício, seguindo esse trabalho, porque eu nunca fui líder. Quando eu era criança, tem gente que diz assim, o líder nato, né? O líder já nasce assim, ele é diferente. Quando você chega numa roda assim de escola, obviamente tem o líder da galera lá, né? O chefe da resenha, né? Que é natural, né? Natural, que é quem dita ali exatamente. o rumo, né? A brincadeira que vai ser, o que vai fazer. Eu nunca fui esse cara. Porque, na realidade, no cenário que eu fui criado, os meninos, eu era um dos mais novos. Então, assim, sempre tinha os cabeças, né? Entendi. Mas eu tava lá no meio deles. Macho então, beta, assim... conhece? Meu Deus do céu. Não. Desconsidere, pastor. Vai. Então, assim, cheguei no seminário, nunca fui esse líder, nunca fui aquele... na realidade, eu cheguei a assumir o ministério pastoral na igreja em São José. Eu nunca tinha sido líder de nenhuma organização na igreja local. Eu lembro que você comentou lá no congresso. Ele disse, meu Deus do céu, eu nunca liderei nada. Mas o que aconteceu? Eu fui para o seminário e quando chegou lá, o meu coração foi começando a ser tomado pela paixão, pela obra do Senhor, pela palavra, né? Até então eu já estava na igreja, mas eu não tinha entendimento da palavra. Eu louvo a Deus pelo seminário que eu fui, que eu estudei, porque lá é um seminário fundamentalista, né? Existem seus excessos, né, como qualquer outra instituição, mas lá eu fui muito abençoado por conhecimento, né? Da palavra e colocar a palavra assim nesse mais alto nível do reconhecimento do que de fato é a Bíblia, né? Então, cheguei no seminário, ainda não tinha nem lido a Bíblia, né, toda, não conhecia muita coisa, muitos conceitos, mas ali foi uma base importante. Exatamente. E aí, na ocasião, tinha um pastor que estava pastoreando a igreja em São José, a PIB, né? E ele estava sendo pastor de lá interino, porque o pastor é Dilson. E ele era pastor da 2ª Igreja Batista em Goianinha, na ocasião a Igreja Batista Renascer, e interino. E como eu estava lá no seminário, né? Ele me chamava para pregar lá, porque ele não podia estar lá todos os domingos. Mas assim, ao longo da caminhada, da trajetória, Deus colocou pessoas muito preciosas ao meu lado para cuidar de mim, que foram, assim, pessoas que colocaram a mão nas minhas costas e me abençoaram, né? Depois que teve o pastor Gilson, foi aquele que me iniciou, né? Me incentivou para o seminário. Eu casei, né? Giciane e eu nos casamos e vim morar aqui em Nova Parnamirim. E aí a gente saiu procurando igreja batista aqui, naquele tempo a gente não tinha carro, não tinha como ir. Aí tentei ir na Igreja Batista Zona Sul, na época, fui um culto lá, mas era muita contramão. E a gente achou mais perto ir para a Igreja Batista Cidade Satélite, que era só atravessar a BR, e não tinha carro direto não, transporte, mas a gente atravessava a BR e ia andando. Eu e minha esposa. Quando cheguei lá, encontrei o pastor saudoso Antônio Martins. E ali foi um dos homens de referência para mim, né? Pastor Antônio Martins, um homem muito visionário, uma questão de plantação de igreja, e um pastor realmente de gabinete. Ali eu passava muito tempo no gabinete com ele, só ouvindo. E depois dali, que eu estava nesse período na Igreja Batista Cidade Satélite, aí foi esse período onde surge o seminário, a amizade com o pastor Edilson, a parceria de ir alguns domingos pregar lá em São José. Que foi onde veio a prática, né? Eu comecei a pregar, né? Os primeiros sermões começaram em Areia, mas aqui eu comecei a pregar com mais. E aí chegou o tempo do pastor ter que voltar para a igreja dele, porque não estava dando para conciliar. E aí eu estava lá. O que aconteceu? Aí a liderança da igreja reuniu naquela ocasião e me fez o convite eu era seminarista, né? Para assumir o ministério lá, né? Não tinha concluído o seminário ainda? Não tinha concluído o seminário ainda. Eu lembro que na ocasião eu fui falar isso com o meu pastor, né, Antônio Martins. Eu disse, pastor,
tem isso. Ele disse, não, fique por aqui mesmo. Era muito desafiador ir para São José, que aquela igreja em 99, ela foi organizada em 99, e quando foi em 2000, para aquele movimento G12 que começou a surgir no Brasil, e muitas igrejas batistas aderiram. Uhum. E a Igreja Batista PIB em São José, ela aderiu esse movimento, e a igreja praticamente fechou. A história que eu soube lá é que ficou uma irmã com a chave na mão. Mas, desculpa, eu não sei se é porque eu sou mais novo, o que é o G12? Era um movimento aí. Eu não sei, tô por fora. Yeah. Não, pô, eu sou jovem, assim. A G12 não é tão velho assim, não. Pô. No início dos anos 2000 surgiu um movimento aí chamado Grupo dos Doze, que é uma ideia legal, que era sobre discipulado, né? Sim. Ganhar, treinar, consolidar, treinar e enviar. E a referência era a igreja de César Castelhano, lá em Bogotá, na Colômbia, uma igreja que crescia muito, com o movimento de células. E alguns líderes do Brasil aqui, eu acho que René Terra Nova, que era batista, né? Igreja Batista Memorial lá em Manaus. Eles foram lá, era uma igreja muito visitada e as pessoas se apaixonavam com aquela visão, tomando a cidade toda. E esse movimento veio para o Brasil. Entendi. Só que acontece, até onde eu sei, as práticas do movimento evangelístico, de células, de ganhar pessoas, é muito legal, mas acabaram que essas pessoas trouxeram doutrina também. Doutrina, questão neopentecostal, enfim. Isso. E a igreja lá em São José, nessa ocasião, essa é a história que a gente sabe, né? Contada até por pastores que eram pastores batistas na época. Ela saiu. O pastor hoje é meu amigo, o pastor, na ocasião era pastor Dailton. Ele sai com a igreja, aderindo a esse movimento. E eles estavam muito entusiasmados em pastorar, porque uma das marcas desse movimento de G12 era ganhar multidões, né? Era alcançar muitas pessoas. E eles saíram, deixaram o prédio, ele deixou todo o patrimônio da igreja, porque o estatuto dizia que se alguém aderisse a uma nova doutrina ou fugisse da doutrina batista, a parte que ficou fiel à doutrina batista, ela permaneceria administrando o patrimônio. E naquela ocasião ficou uma irmã, parece lá, com a chave. Que foi a irmã da chave. Que ficou com a chave lá. Herdou a igreja, meu Deus do céu. Aí depois veio o diretor executivo na época e começou lá a recomeçar a fazer reuniões lá, né? Aí teve algum período, aí nesse contexto os pastores não podiam, a igreja não podia ter pastor, a igreja não podia sustentar pastor, sempre eram pastores de outras cidades que ficavam um tempo lá interino, né? E aí passou lá pastor Oswaldo, pastor Adriano, que era de Areis, aí teve que se mudar para Extremóis, aí não teve como conciliar. Aí nesse cenário veio o pastor Edilson, que era de Goianinha ali mais perto, e foi nesse contexto que eu cheguei na igreja, né? Caramba, que ano, isso foi em 2007. 2007. Pegou a igreja num momento delicado, né? E assim, vindo do seminário sem saber nada. Como eu falei anteriormente, eu nunca tinha sido um líder. E o que aconteceu? Foi dramático. Quando eu chego lá, que eu assumo a igreja, eu lembro da primeira noite. Foi feita a assembleia lá, a posse. Dia 2 de junho de 2007. Foi o dia que eu fui empossado como presidente da igreja, porque então não era pastor, era seminarista. E eu lembro que aquela noite, eu passei a noite toda chorando, orando e com medo. Com medo. Né? Muito com medo. Eu morava aqui em Nova Parnamirim, eu e minha esposa e minha filha, né? A gente ia ficar o final de semana lá, e quando na segunda-feira voltava. Na quarta-feira eu ia para lá no culto de oração, voltava para cá, pegava o ônibus, vinha. Então ficava nessa. Então, até o momento que a gente decidiu que ir morar lá. Entendi. Então, assim, quando a gente casou, o meu sogro, né, que nos ajudou demais, foi um parceiro, ele comprou um apartamento aqui em Nova Parnamirim e entregou a chave para a gente morar. Aí a gente passou lá uns 2 anos e depois a gente resolveu ir para São José. Então, fechei o apartamento, devolvi a chave para o meu sogro e a gente foi morar nos fundos da igreja. Eita, lá em São José do Mipibu. Legal. Rapaz, eu tenho algumas curiosidades sobre a PIB de São José, mas a gente chega já lá. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho. Você tem alguma pergunta, senhor? Não. Eu estou só pode ir. cortando. Eu tenho algumas perguntas sobre esse processo
desde a posse, os primeiros anos como pastor, porque eu lembro que lá no congresso o senhor comentou sobre aquele período que o senhor quase desistiu e que teve aquela história muito boa. Conta aquela história da mudança em relação à questão da visão de liderança, entendeu? Quem foram, assim, os caras que foram os mentores? Meu Deus, tô no desespero, eu corro pra quem? Quem foi esse cara? Quem foram esses caras? Como que foi o acompanhamento da sua família em relação a esse processo depois que vocês se mudaram para São José? Teve alguma dificuldade nesse sentido? Os filhos sentem muito, né? Eu acredito que... Eu digo porque eu vejo por Samara. Os filhos de pastor, eles vivem para o ministério do pai até que eles assumam o próprio ministério. Então, como que foi assim... Para sua filha também, não sei se o mais novo já é um menino? É um menino, 15 anos. Eu não sei se ele já era nascido, Samuel, né? Não, ainda não. Pronto. Como é que foi, assim, esse processo? Primeiros anos de carreira, primeiros anos de igreja? É desafio, né? Desafiador. Como eu disse, eu estava vindo do seminário e, na realidade, eu não sabia nada sobre liderança, né? E eu acho que é uma necessidade muito grande que a gente tem. Hoje, a Ordem dos Pastores, eles têm olhado para isso. E, inclusive, até tem lá um dos pré-requisitos para o candidato é ter um mentor. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante. Você ter um mentor, alguém que já passou o caminho, que vai lhe orientar, né, na caminhada. Na realidade, eu tive pastores e depois que eu comecei o ministério, eu estava sozinho, né? E assim, se na ocasião tivesse alguém do meu lado que pudesse assim me orientar, né? E eu não, obviamente, eu não tenho a cabeça que eu tenho, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Naquela ocasião, se eu tivesse, eu ia procurar alguém. Eu disse, só me ensina aí como é que vai. Então, mas Deus foi muito gracioso comigo, muito generoso. E me deu oportunidades e privilégios de conhecer pessoas, de ser envisionado. Então, eu chego na igreja, naquela ocasião, acho que tinha umas 20 e poucas pessoas, né? Lá. E a gente começou, tudo era muito difícil, e a gente começou a trabalhar. Interessante, uma das coisas que aconteceu, tem gente que quando eu conto essa história lá na igreja não acredita. Porque diz assim, eu cheguei do seminário, eu vim do seminário Batista Regular. E eu comecei a colocar algumas coisas lá na igreja. Por exemplo, a igreja tinha 80%, 90% era tudo jovem. E na hora do louvor, né, o pastor Batista lá engravatado de terno, sentado lá em cima, porque tinha 3 cadeiras lá, históricas, que ficavam lá num púlpito bem grande. Eu ficava lá naquelas cadeiras lá. E na hora que o pessoal começava a cantar no louvor, bater palma, eu começava a olhar assim, né? Aí o pessoal fazia assim, aí daqui a pouco parava as palmas. Caramba! E outra coisa que eu tinha, as mulheres tenham misericórdia de mim, não ensinava na igreja, não pregava, não dirigia culto assim, enfim, eu tinha alguns posicionamentos muito radicais. Gostei desse ponto, vou querer entrar nele depois. Aí o que aconteceu? Aí Deus foi trabalhando na minha vida, passaram-se 2 anos, eu encontro o pastor Edilson em um casamento de um colega nosso, e ele disse, pastor, ele tinha sido o pastor anterior, né? O inteirinho. Aí ele diz assim, homem, me mandaram uma carta com 20, eu lembro só desse número, 25 coisas que você proibiu na igreja. 25 coisas. Aí eu disse, meu Deus, mas aquele ali foi, se eu tô contando agora porque foi muito forte para mim. E eu olhei assim para ele e disse, foi mesmo, pastor, sagaz, rapaz. Ele deu uma palavra no pastor mais experiente, né? Preste bem atenção no que você vai fazer e tal. E com aquela palavra ali eu aprendi uma lição. O Salmo 23 diz que a vara e o cajado do pastor consola. E ali eu disse, meu Deus, eu não estou aqui para bater, para pressionar, para fazer desse povo prisioneiro. A Bíblia diz que a vara e o cajado do pastor traz consolo. Então ali foi um momento que Deus foi moldando o meu coração e eu deixei de ser aquele... foi um processo, né? De tentar ser aquele déspota, aquele líder religioso que sei lá... Doutrina e castiga. Que queria encaixar o pessoal numa cultura de 50 anos atrás. E Deus foi trabalhando no meu coração. Ali foi um dos momentos que eu comecei a se quebrantar, né?
Por exemplo, tem outra coisa que o pessoal era doido para colocar lá na igreja, mas eu tentava de todas as formas, botava areia, era grupo de gestos. Sim. Então o pessoal queria fazer grupo de dança. Meu Deus do céu, não tem no Novo Testamento nenhum ministério de dança. E, meu Deus do céu, Resistia. Aí eu tentava de todas as formas botar areia, mas foi assim, né? Hoje tem grupo de gesto na igreja? Não tem porque não tem, né? Mas não é não surgiu quem vai conduzir ainda. Mas já teve. Ainda. Já teve. Olha aí, ó. Olha aí, Deus trabalhando. Eu acho que assim, teve a época, né? Teve a fase de ministério de dança. Acho que toda igreja teve um ministério de dança. A gente teve. Hoje ainda tem algumas igrejas que tem, mas não são mais todas. Vamos mudar de assunto. Né? Vamos lá. Pastor, seguindo já essa questão, aproveitar que a gente já entrou no seu ministério propriamente de São José. Depois que veio essa fase do reconhecimento da necessidade de mudança como pastor, eu lembro que lá no congresso o senhor falou, as mudanças começaram primeiro no Senhor para que só então fossem para a igreja. E aí, se o senhor puder compartilhar um pouquinho dessa experiência, do que o Senhor trabalhou no seu coração, de como o Senhor fez esse trabalho, e até mesmo para incentivar a galera, porque às vezes a gente procura entender o chamado, ou já entendeu o chamado, mas a gente não tem a compreensão de que Deus ele precisa antes trabalhar algumas coisas na nossa vida para que a gente depois possa exercer esse chamado com maestria, né? Dando o nosso melhor, que é o que o Senhor deseja. E aí, se o Senhor puder compartilhar, eu acredito que isso vai inspirar muito quem está ouvindo. Como eu falei, eu estava na igreja, no ministério, e eu lembro que, quando ainda no seminário, alguém trouxe um resultado de uma pesquisa lá nos Estados Unidos sobre vida de oração e vida devocional de pastores. E eu fiquei muito impactado com aquilo. Não falei nada, só ouvi. E o resultado da pesquisa dizia que a grande maioria dos pastores, eles não oravam mais do que 15 minutos por dia. E eu vi aquela... Então, assim, se os pastores não estão orando 15 minutos, imagina como é que está a igreja, né? Aí eu peguei aquela informação e disse, meu Deus do céu, vou fazer um teste quando chegar em casa. Vou tentar orar 15 minutos. Eu lembro que eu morava aqui, né, num apartamento, numa Parnamirim. Eu fui para a sala, estava sozinho em casa naquele dia. E eu peguei o relógio e coloquei assim num canto e comecei a orar. Uma ansiedade para saber quanto tempo já tinha passado. Eu sei que eu orei muito naquele dia. Eu orei muito. Eu adorei a Deus, eu disse muitos nomes de Deus, em nome de Jesus, eu adorei. Tem um tempo de adoração. Aquela oração que a gente aprende... aquele plano no discipulado, né? Adoração, agradecimento, intercessão, petição pelos pecados, perdão pelos pecados e interceder por pessoa. Eu fiz tudo isso. E eu lembro que quando eu disse amém, e eu corri rápido pro relógio quando orei, 5 minutos. Meu Deus do céu! 5 minutos, eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô abaixo do padrão dos 15. Já é pouco, né? Assim, né? Enfim, ali foi um primeiro momento. Mas eu poderia ter virado a chave naquele dia. Mas não, nada aconteceu. Eu continuei. Seminário, vim para a igreja e eu comecei a fazer sermões, a dirigir cultos. E eu lembro que um dia eu estava preparando um sermão, né? E eu fui no comentário de Warren Wisby, comentário expositivo. Da Escola de Colossenses. E eu não sei qual era o livro que ele estava comentando, mas eu lembro desse dia que eu estava lendo o comentário e o Warren Wisby, ele falava assim, quem não ora em casa não deve orar na igreja. Aí ele foi um outro momento que ele é pancada. Tocou no meu coração. Mas eu continuei dirigindo os cultos, eu continuei pregando, eu continuei sendo profissional, né? Sendo profissional. Mas teve um período de crise. Teve um período de crise que era uma crise que eu assumi aquela igreja lá que você estava participando do congresso, né? Na ocasião, a Igreja Batista Renascer, interino, né? E fui substituir lá o pastor Edilson, que tinha saído, e fiquei lá interino, e a igreja começou a caminhar bem, a avançar, e
E na ocasião... Você está dirigindo, no caso, já São José e São José, exatamente. e Eu já tinha Goianinha. sido ordenado, já era pastor da Ordem dos Pastores, né? Sim, E agora eu recebo o convite para ser pastor interino na Igreja Batista em Renascer, em Goiânia. Eu morava em Areis, porque eu fui morar em São José e depois de 3 anos, assim, morando nos fundos da igreja, o meu sogro construiu uma casa lá em Areis e ele convidou a gente para morar lá. E a gente foi passar uma chuva na temporada, só que passaram-se 10 anos lá. E eu ia de Areis para São José. Tinha dia que eu ia todos os dias. Então a gente morava em Areis, voltou a morar para Areis, só que vinha para São José. E os nossos filhos estudavam em Goianinha. Então Goianinha Já era uma segunda casa, né? ela tava mais. Então, aí eu lembro que o pessoal tava muito entusiasmado, né? Como diz o pastor Eudo, vassoura nova é que varre o canto da casa, né? Eu era pastor novo na igreja. Aí gostei dessa frase. E aí o pessoal muito, muito animado, né, com a nossa vida lá, e até surgiu convites não oficial, né? Perguntas de liderança da igreja se a gente não gostaria de continuar ali, de sair de São José e de fato assumir a igreja, mas a PIB em São José é a igreja do meu coração. Então havia uma crise muito grande, que a igreja no meu coração estava morrendo, e a igreja que eu estava tendo a oportunidade de passar um tempo estava começando a caminhar, né? E eu lembro que teve um dia que eu estava lá inquieto, não conseguia dormir. Eu todos os domingos terminava o culto, eu chegava em casa, eu tinha um caderno, eu anotava o nome de todas as pessoas que estavam no culto. E eu lembro que quando passava de 30, eu ficava muito feliz. E quando chegava a 40, eu saía pulando dentro de casa, né? Muito animado com isso, mas não era essa realidade. Eu comecei a entrar em crise, né? Por que isso não acontece? Né? O evangelho tem que se expandir. Gente, Gabriel e Ilson, a PIB em São José era uma igreja que a gente colecionava derrotas e fracassos. Tudo que a gente começava não tinha continuidade. A gente fazia reuniões de jovens, que a grande maioria é jovem. Vai ser hoje o avivamento nessa cidade. Nós vamos ganhar todos os jovens para Jesus. No outro sábado não tinha mais nada. Então, assim, a própria igreja, as próprias pessoas, os próprios membros já estão dizendo, aqui não dá certo, eu sei como é que é isso. Conformado, né? E tal, enfim. E tá nessa realidade e chegou a crise. Chegou o tempo de perguntar, o que é que está impedindo? Porque a igreja é um organismo vivo, como diz Rick Warren lá no livro, né? É uma igreja com propósito, né? A igreja é um organismo vivo. Ela tem que crescer naturalmente. A pergunta tem que ser feita o que é que está impedindo o crescimento da igreja? Né? O que é que está impedindo? Que ela tem que crescer. Mas se ela não está crescendo, existe algo que impede o crescimento. E naquela noite, eu lembro dessa noite que eu estava lá, eu não lembro qual foi o dia, mas foi outubro de 2016. Eu estava já na cama com a minha esposa deitado e naquele dia eu não conseguia dormir, eu levantei, eu lembro que eu fui lá para a sala, eu sentei no canto de parede e fiz uma pergunta, Senhor, o que é que está faltando? E Deus falou muito forte ao meu coração que estava me faltando algo. E eu voltei para a cama para dormir com aquela pergunta, né? O que é que está faltando? Porque eu prego a Bíblia, né? Eu tento fazer as coisas conforme o Senhor tem para a minha vida. Tenho um zelo pela igreja e tal. E eu lembro que eu fui assistir um congresso que estava passando no YouTube, né? O Congresso de Igrejas Multiplicadoras da Convenção das Missões Nacionais, e um dos primeiros, né? E o pastor David Allen, que era um pastor que escreve muito sobre pequeno grupo de liderança, tem até um livro, 8 Hábitos do Líder Eficaz. Sim. Uhum. E ele estava falando lá, inclusive depois foi transformado em um livro, né? 3 coisas que todo pastor tem que fazer. E eu lembro que naquela ocasião ele falou sobre pregar a palavra, fiquei animado, né? Discipular, e quando ele falou oração, foi como se fosse uma faca saindo da boca dele, entrando no meu coração assim. E eu disse, eu não oro. E eu não oro, eu também não li a Bíblia. Então, assim, como é que um pastor já há 9 anos, né, no ministério e não li a Bíblia? E para que vocês pasmem, eu ainda não tinha lido a Bíblia completamente. Então ali eu já estava com quase
Eu estava ali quase 15 anos de crente, de convertido, mas eu nunca tinha lido a Bíblia completamente. Imagine só. E ali foi uma virada de chave. A partir daquele momento, naquela semana, teve um irmão muito querido nosso que trabalha com estofado lá, irmão Orlando, e ele me presenteou com uma poltrona. Ah, Deus, todas as coisas cooperam, né? Eita, ele me presenteou com a poltrona e eu passei a sentar naquela poltrona todos os dias, ler Bíblia e fazer oração. Como aquela musiquinha que a gente canta lá para as crianças, né? Lê Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, vai diminuir, né? E eu passei a dar os primeiros passos ali, né? Ou resgatar aquilo que era para ter feito no início da caminhada, ler a Bíblia e orar. E assim Deus foi tomando meu coração, né? Os 5 minutos foi aumentando, depois eu parei de contar, né? Importante é marcar o tempo. É a presença, né? É quem está aqui, né? E eu confesso que dali eu aprendi uma lição, e certamente alguém já pode ter dito essa frase, que eu acho que o ministério público no sentido de um ministério visível, de um pastor, de uma igreja, ele é o resultado do tempo no secreto. Né? Eu acho que o extraordinário, o incrível começa no secreto. É ali no secreto onde Deus vai mostrar para você, te dar a visão, né? Você vai começar a enxergar as coisas com os olhos do Senhor. E eu costumo dizer que é lá onde a gente vê antes de ver. Né? Gente vê antes de ver. Então eu comecei a investir tempo, a ler a Bíblia. Então eu uso até hoje. Naquela ocasião eu aprendi e descobri um aplicativo, a Bíblia YouVersion. Sim. E eu passei a ler aquela Bíblia. É o melhor que tem. Para mim, o melhor aplicativo que tem na Bíblia é aquele. É extraordinário. Eu comecei a ler ali em outubro de 2016 e a partir do ano de 2017, um ano seguinte, eu comecei a fazer a leitura bíblica anual, todos os anos. E todos os anos eu leio a Bíblia, né? Se for contar de 2017 para cá, já são alguns anos, né? E eu estou aqui com o meu plano de leitura bíblica. E é numerologia, ó, porque já faz 7 anos que ele 7 anos que ele lê a Bíblia sem parar. E eu estou aqui com o meu plano de leitura bíblica e no dia 29 de dezembro eu vou concluir mais uma vez a leitura da Bíblia, né? Bom. Uma vez o Antigo e 2 vezes o Novo Testamento. E eu comecei a entender que depois desse tempo com Deus, é porque assim, isso é um desafio para o pastor e para a liderança. Às vezes a gente fala de Deus, né? Eu acho que o pastor Hernandes de Dias Lopes que diz isso. Primeiro é tempo com Deus, depois é vida para Deus. E às vezes a gente faz o contrário, a gente começa a viver para Deus, mas falta aquele relacionamento, aquela intimidade, porque eu estou falando de Deus, então eu preciso conhecê-lo, né? E o secreto, a intimidade, a comunhão com o Senhor. Então, assim, eu digo a você que não falho um dia, né? É desafiador você entregar. Tem uma cultura, né? Eu tenho uma cultura que primeiro vem o pão do céu para depois vir o pão da terra, né? E durante esses anos eu tenho colocado essa cultura. Eu não tomo café antes de comer do maná do céu, né? Não tem dia que você falha? Tem. Mas essa questão, eu acho que mudou a minha vida. Então eu tive uma mudança no dia que eu encontrei e Jesus, e ele mudou a minha vida, né? Transformou. E eu tive essa mudança no ministério depois que eu comecei a entender essa questão da vida devocional, do poder que é você ter esse hora marcada. Eu já tinha ouvido lá no passado de você ter um tempo, uma hora marcada, qual a hora que você vai encontrar o Senhor, o lugar que você vai fazer isso, quanto tempo você vai estar lá e o plano, o que você vai fazer lá nesse encontro com o Senhor na sala dele. Não dá pra só chegar, né? Exatamente. Então, assim, tem mudado a minha vida, né? E como eu disse lá no congresso, foi a partir daí que eu comecei a enxergar outras coisas e Deus foi sendo muito generoso comigo. Amém, glória a Deus. Então, se eu for aplicar a frase de Rick Warren, o que tem impedido a igreja crescer, na ocasião ali dessa minha experiência,
eu era a pessoa que tinha impedido o crescimento, porque no cenário eu sou o líder, o pastor da igreja, era eu que tinha que comunicar a mensagem, a visão do Senhor para a igreja, né? E tem até aquela frase no meio militar, que é muito usada, né? Que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. E o que é interessante do ministério é que o exemplo no reino de Deus, ele não necessariamente precisa ser visual. O irmão, para enxergar você como um exemplo, ele não precisa ver que você está em todos os dias ter o seu momento com Deus. Porque, diferente de outras áreas da vida, no evangelho, quando você segue os parâmetros que são necessários para que você tenha comunhão com Deus, que você seja usado pelo Espírito Santo, naturalmente os irmãos enxergam em você o exemplo. E aí é onde começam a vir, e aí tanto os irmãos na igreja como aqueles que não são cristãos, né, de começar a enxergar, poxa, o pastor Sagai tem alguma coisa diferente, poxa, e o Sinho tem alguma coisa diferente. O que está acontecendo na vida dele que não está acontecendo na minha, que eu posso mudar? Então tem esse diferencial, né? Você não precisa estar expondo o passo a passo da sua vida com Deus para que você impacte a vida das pessoas e as pessoas reconheçam esse diferencial. E aí combina muito bem com essa situação do Senhor, né? Tava faltando aquele pré-igreja, aquele pré-culto dentro de casa, na intimidade. Você falou de uma coisa aí que eu lembrei, uma frase, eu não sei quem foi que disse isso, que disse que a gente não deve promover e querer ganhar algo com intimidade, né? Porque intimidade é algo seu, particular, né? Então, é uma linha muito fininha de você querer receber a recompensa, né? De ser visto como um homem de Deus, um homem de oração, e de testemunhar para que outros possam também, né, seguir. Eu lembro que o ano passado eu fiz uma pesquisa em dezembro na igreja, né, sobre a questão de quantas pessoas estavam lendo a Bíblia e terminando a leitura bíblica anual. E eu fui lá, aquele Google formulário, e coloquei lá no grupo da igreja, e a resposta que eu tive foram 4 pessoas. No universo de quase 200 pessoas, 4 pessoas leram a Bíblia toda, né? E eu disse, meu Deus do céu, um era eu e a minha esposa, e mais 2 irmãos. Então, assim, meu Deus do céu. E eu comecei um movimento com o aplicativo da Uvest. Vamos fazer a leitura. Legal. Vamos lá. Aí tem um irmão, um pastor que nos auxilia lá, né? Caetano, ele é muito bom. Qualquer dia vocês podem até, recomendo, convidar aqui sobre assunto Bíblia, teologia, ele é extraordinário. A gente gosta, né? Pode chamar. Caetano, se você estiver assistindo, eu estou aqui recomendando você aqui para esse podcast, viu? Show de bola. Então, vai chegar esse convite, hein? Vai chegar. Então ele começou a fazer um grupo de WhatsApp e criou uma leitura. Lá no próprio aplicativo você pode fazer isso e adicionar as pessoas. E a gente vê quem está lendo, né? Então estamos muito entusiasmados para com o final do ano. E o número ser maior. Um grupo de pessoas maiores. E ele fica comentando. A leitura de hoje é isso, ele é muito bom. Ele fica explicando lá, as pessoas tiram dúvidas, né? Legal. No grupo lá. Então, assim, estou muito motivado, assim, entusiasmado de que isso é apenas o começo, né? Amém. E hoje, como eu falei para Wilson aqui, eu estou vindo num culto de oração lá na igreja, que é esse culto das 18 horas, 17, e é uma outra parte que eu sonho que a igreja tenha as reuniões. Eu estava pregando agora lá na igreja, tem 8 pessoas no culto de oração, e o irmão até se emocionou lá no momento, Kio, dizendo, meu Deus, tanta cadeira vazia aqui, e você está pregando do mesmo jeito que prega nos domingos. Eu disse, eu estou olhando para essas cadeiras e estou vendo gente. Então, assim, o que eu tenho falado para os irmãos lá, que essa jornada de 12 dias, que ela não se acabe com esses 12 dias. O sonho é que a partir daí comece um movimento de oração, porque eu acho que é algo extremamente necessário. Eu lembro de um dos livros, eu acho que é um livro de Spurgeon, que chama Lições aos Meus Alunos. E a história conta que uns 2 seminaristas jovens queriam conhecer o Tabernáculo Metropolitano, que era a igreja que Spurgeon era pastor. A Inglaterra, multidões eram alcançadas para Jesus lá. E disse que aqueles meninos chegaram assim, aproximadamente 2 horas antes do culto, né? E queriam saber
o que é que acontecia naquela igreja, porque tantas pessoas se convertiam e tantas pessoas eram alcançadas. E a história conta que quando aqueles meninos chegaram, tem um senhorzinho meio que gordinho assim, acolheu eles, aí saiu mostrando as instalações, né, o prédio. E a pergunta, mas por quê? Por que tantas pessoas se convertem? E a história conta que aquele senhor levou os meninos lá para uma sala, que acho que era subterrânea, lá embaixo um porão, né? É um porão embaixo do púlpito, de onde o púlpito era em cima, né? E o porão lá embaixo. Uhum. E o pastor, o senhor, quando abriu a porta assim, tinha 500 pessoas orando. Caramba. Antes do culto. E aí ele disse assim, eu sou o pastor Spurgeon e esse é o segredo da igreja. É o culto de aquecimento. Eles tinham um culto de aquecimento, era um culto que eles oravam ali pelo culto que ia acontecer. Né? Então, assim, o meu sonho é que na PIB de São José a gente tenha um culto de aquecimento. Amém. Né? E que seja tão animado, tão fervoroso, tão frequentado como o culto também é oficial semanal da igreja. Né? Show de bola. E aí, já aproveitando que o senhor entrou nessas questões de atualizações, né, em relação, por exemplo, à leitura coletiva da igreja, uso de aplicativo, eu acredito que depois que veio essa virada de chave em relação à sua vida de oração e as coisas começaram a fluir dentro da igreja, o senhor deve ter ficado empolgado para querer fazer muita mudança. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como foi essa modernização, o processo de modernização da igreja, se teve problema para mudar a estrutura, porque eu estava conversando com o pastor Carlos lá no intervalo do congresso, ele estava dizendo, meu irmão, para eu derrubar o batistério foi um sacrifício. Foi um sacrifício. E, de fato, existem alguns problemas estruturais, algumas complicações em relação ao entendimento da igreja. E a Igreja Batista, ela é uma igreja democrática, né? Tudo é feito por meio de assembleia, tudo é feito por meio de votação. Como que foi, assim, esse processo de querer trazer mudanças, de querer trazer atualização? Teve empecilho? Como é que foi? Conta essa parte aí que eu quero saber. O processo, né? A crise, e aí o que é que tá faltando? Estava faltando eu me ajustar, deixar de ser profissional e passar a ter vida com Deus, né? E aí o que acontece? Eu falei que foi outubro de 2016. Quando foi em março, a igreja, a gente conheceu uma modalidade de retiros que eram feitos, retiros para não crentes. Era um retiro de colheita, né? Sim. Eu lembro que eu estava lá na Ibavi, no congresso de Igreja Multiplicadora, e eu liguei para o pastor Daniel aqui da igreja de Monte Castelo e disse, meu Deus, você está perdendo esse congresso aqui, maravilhoso. Eu disse, não, eu estou no retiro, tal. A igreja é um retiro para não crente. Eu disse, retiro? Não crente? Aí ficou com aquele negócio na cabeça, né? E aí depois eu procurei saber, né? O que é isso, pastor? Como é que é isso aí? Aí ele me explicou, eu fui na igreja dele que eles estavam fazendo um encontro para não crentes. É tipo aqueles encontros de jovens e tal. Sim. Né? Só que levava a pessoa para uma igreja, aí a gente foi, a igreja começou a... Isso foi em março. E a gente começou a fazer esses eventos, encontros, ou seja, a gente, naquele momento de 2017, a igreja, a gente começou a olhar para o pecador, para as pessoas que estavam fora, né? E daquele momento eu comecei a fazer uma pergunta que é feita por a maioria dos pastores na ceia, né? Quando se distribui os elementos, aí a gente pergunta assim, todos já foram servidos? A pergunta que a gente faz é para as pessoas que estão ali no auditório, se falta alguém pegar o pão ou o vinho, né? Sim. Aí eu faço a pergunta, é uma pergunta retórica, né? Que no início as pessoas diziam sim, e eu dizia a partir dali, não. Tem muita gente lá fora que precisa ser servido, tem muita gente lá fora que precisa ser alcançada. Então, assim, a partir de 2017 foi um ano que a gente começou a olhar para fora, né, para os 100 igrejas, né? E a igreja tinha ali 30 e poucas pessoas, né? E a gente começou a ganhar pessoas novas e foi fazendo isso. Não foi algo assim planejado. Obviamente, a gente tem influência de pessoas, nós somos influenciados, né? Sim. Né? Existem pessoas que a gente olha assim e se inspira. Por exemplo, a primeira vez que eu fui ouvir sobre pequeno grupo, aqui no Alecrim, essa Igreja Batista do Alecrim, a convenção fez um congresso para falar sobre pequeno grupo, pouco anos depois da igreja ter sido assim atingida por esse movimento, né?
que era um trabalho de células, e aí as igrejas da convenção naquela época olhavam, quem trabalhasse com célula era um negócio... né? Tinha Era um negócio, então, eu fui ouvir sobre pequeno grupo, meu Deus, um cara da Igreja Batista Central de Fortaleza. Aí eu disse, rapaz, que legal, que legal. Aí eu lembro que eu fui para uma convenção lá em Mossoró e conheci Micaías, pastor Micaías. Aí, pastor Micaías e tal. Comecei a falar sobre pequeno grupo, ele me perguntou, você aprendeu aonde? Disse, rapaz, eu fui para um congresso lá no EPL, em Fortaleza. Aí eu fui, conversei com ele, fui fazer o curso que tinha lá, Restaurando a Visão da Igreja. Era um curso para os membros da igreja, né, as pessoas que estavam chegando. E eu passei lá 8 semanas, né, em Bavinha, ainda lá no Parque Industrial. E ali eu comecei a vida de Micaías também me inspirou muito, né? Foi na ocasião que eles estavam vindo aqui para a BR, né? E eu lembro muito que eu ouvia muito ele falar sobre a Igreja de Milhares, a Igreja de Milhares. Então a gente vai ouvindo pessoas falando isso e a gente, você é encorajada também, né? A pensar nisso, né? Então aí você vai pensando, olhando outras realidades, né? Conheci um pastor aqui muito querido, um amigão, né? Inclusive é saudoso, não está mais conosco, pastor Pedro, igreja Semente de Fé, né? Pastor Pedro. Alguém também que tinha essa visão de crescimento. Enfim, você vai sendo influenciado, né? E assim, Deus foi muito generoso. E a gente começou como diz Rick Warren, existe um movimento, uma onda aí, e a gente precisa estar pronto para surfar na popa da onda, porque vai chegar o tempo que a onda vai virar espuminha lá e Deus vai mandar uma outra onda, né? Um outro movimento. Então, foi pensando nisso. E a igreja, essa questão da modernidade, da estrutura, existe um livro chamado A Videira e a Treliça, né? Existe a treliça como qualquer suporte, você precisa ter treliça, ter suporte que possa servir o mais importante, que é o corpo. Então, eu entendo que existem coisas na igreja que se não for para servir ao corpo, são estruturas que são irrelevantes, né? Então, assim, existem coisas que lá, por exemplo, em São José, a nossa igreja é um pouco diferente da realidade, né? Hoje, pessoal, eu estava no culto de oração essa semana, chegou uma irmã que começou a frequentar a igreja lá e disse que foi convidada para ir para o culto. Quando chegou lá no culto, que olhou a parede preta. A irmã disse, meu Deus do céu, parede preta. Até aqui chegou a parede preta. Aí eu fico explicando para o pessoal sobre isso, essas questões de parede preta, é para esconder os fios, irmã, é para isso, é para aquilo, não é nada para ir, nada de... Enfim, né? Não tem nenhum misticismo. Para que se melhore o ambiente. Para a luz é bom também, né? Para luz é bom. Para luz, dizem que o preto ele traz descanso, né? Para quem está para a mente, né? Enfim, ele ajuda a focar somente naquele que está com a palavra, né? Faz com que você não se despece na hora da manhã, enfim, né? Isso que você estava falando da treliça, pastor Micaías sempre fala uma frase que também não é dele, mas não lembro de quem é, que é sobre a questão da tradição e do tradicionalismo. Sim. Né? Como é que é? A tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem, dos que são vivos. É isso mesmo. Porque às vezes a pessoa se apega tanto ao tradicionalismo, né? A forma como é feito e fica preso àquilo, Lá na igreja a gente já teve problema lá com relação à luz, né? Essas coisas. E sobre a questão de sermos batistas, nós não somos batistas por causa do nosso modelo de culto, nós somos batistas pelo aquilo que a gente pensa, pelo que norteia nosso conjunto de doutrina, né? Isso. Então... Que isso é interessantíssimo. Leia. Porque, por exemplo, a gente enxerga muito com uma visão de certo preconceito as igrejas mais tradicionais, porque a gente é doutrinado, a gente é ensinado que nem tudo que é transpassado pelo homem para a igreja é doutrina de Deus. E na Batista, pelo fato de os irmãos serem muito apegados à palavra, estudarem a palavra, pelo menos na grande maioria das igrejas, a gente vai ter muito essa quebra de pensamento em relação a doutrinas dos homens. E
a grande maioria, eu acredito, dos batistas vai olhar para igrejas mais tradicionais com uma peninha, entendeu? Poxa, como é que esse cara lê a doutrina dessa igreja e essa doutrina é cheia de limitações que não estão de acordo com a palavra, mas que ainda assim ele vai seguir aquelas limitações porque o pastor dele tá mandando. E essa pessoa que julga o irmão por talvez não conhecer a doutrina da igreja dele, nunca leu nada sobre a doutrina da igreja batista. E muito provavelmente vai estar fazendo coisas ou vivendo o evangelho de forma errada, digamos assim, no que diz respeito à doutrina da igreja batista. Não está representando o nome. Como é que você é batista e você nunca leu a doutrina? Entende? É a mesma coisa você ser cristão e nunca ter lido a palavra. Sim. Como é que você vai se amoldar de acordo com a necessidade daquilo que é preciso para você ser transformado se você não tem o fundamento para aquilo? Se você, independente da sua igreja, lê a doutrina, porque isso é libertador. Entender as limitações daquilo que você pode fazer dentro do meio onde você está inserido faz com que você consiga trabalhar e cooperar muito mais para o lugar onde você está. E isso aí eu acho que é importantíssimo também. E aí... Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu só estava pensando aqui, a gente entrou nesse assunto da questão das mudanças lá na igreja. E assim, quase, até Gabriel citou, mas a gente acabou não entrando. Teve resistência? Sim, como foi eu gosto dessa parte. Da resistência. Ainda hoje tem gente que olha assim e disse, mas... sou de acordo disso, não. Mas assim, como eu disse a você, a gente tinha uma igreja lá, em 2017, nós tínhamos a igreja de 30 pessoas. E a gente terminou o ano de 2017 com 90 pessoas. Triplicou, cara. Então assim, 90 pessoas, então, mas assim, uma grande maioria de gente que estava vindo, novo convertido, gente nova, né? Então tem uma turma, uns irmãos que estão lá com a gente desde o início, e as pessoas, assim, elas passam a confiar em você, né? Depois de algum tempo não tem mais como você se esconder e as pessoas vão saber quem você é de fato. Então, Deus foi muito generoso comigo, colocou algumas pessoas, irmãos, líderes da igreja que acreditam, né? E assim, graças a Deus, a gente não tem essa resistência, disso e daquilo, né? Então, graças a Deus foi muito natural, muito tranquilo. É bem parecido como que é aqui na igreja, né? Geralmente Micael vem com uma ideia mirabolante, uma coisa assim que é fora da caixinha, e aí ele diz, não, tem um assunto para tratar com vocês, vamos marcar a assembleia. E aí eu acho que eu nunca fui numa assembleia lá da igreja, uma assembleia administrativa para tomar alguma decisão, que a igreja em peso, em unanimidade, como ele costuma dizer, não tenha votado a favor, justamente por isso. E aí eu acredito que isso seja consequência da vida do pastor com Deus, porque, como você mesmo falou, a partir do momento que o senhor começou a viver a sua vida com Deus, para que pudesse viver a sua vida para Deus, né, como consequência, a igreja, ela passa a enxergar o senhor com outros olhos. E aí a gente conecta com aquilo que eu falei, de que você não precisa estar mostrando os seus exemplos para a igreja para que você se torne exemplo para a igreja. Então, eu não me lembro de ter ido numa assembleia administrativa da igreja que o pessoal tenha votado em unanimidade contra a ideia que Micael propôs, justamente pela questão da confiança que você acabou de falar. E assim, procure, é importante a gente procurar pastores assim. Eu vejo que o grande desafio de pastorear, de liderar uma igreja, né? Não sei se você vai falar sobre os desafios do tempo presente, né? Sim. É você se comunicar com o tempo de hoje, né? E para que isso aconteça, você precisa liderar, né? Às vezes a gente no seminário aprende a fazer sermão, a estudar Antigo, Novo Testamento, teologia, os temas teológicos, mas é desafio demais você liderar. Quando você chega na igreja, que você precisa ser um líder, um pastor, um supervisor, né? E aí, em uma igreja que está crescendo, que você começa uma igreja pequena, você ainda não tem um colégio, um grupo de pastores, né? E aí você precisa fazer tudo, né? Então, assim, eu acho que um dos desafios é você liderar. E liderar no sentido de compartilhar uma visão, né? A visão que Deus falou para você se apaixona com ela e compartilhar com a igreja
com o povo e com esse pensamento, uma só visão, não é divisão, né? Duas visões, divisão é uma só visão. E a igreja compreendendo isso, né? E o grande desafio do pastor é comunicar de uma forma que a igreja possa compreender e se apaixonar com essa visão. Eu acho que é algo que tem tudo para dar certo, né? Show de bola, muito bom. E aí, aproveitar que você falou sobre a questão da contemporaneidade, né? Sim. Como que são os planos hoje na PIB-COBE? PIB-COBE não, desculpa, da PIB São José. Termina igual, pô. Termina igual, foi mal. Termina igual, entendeu? Mas na PIB São José, quais são os planos? O senhor tem assim, poxa, tô pensando em atualizar isso, vou empregar essa nova estratégia, como que é? Porque eu lembro que lá no congresso o senhor falou sobre umas metas que vocês lançaram. Sim. Só que eu não me lembro mais quais são as metas. E aí, se o senhor puder compartilhar, como que tá sendo a visão da igreja de modo geral em relação a esses planejamentos futuros? Tem plano para atualizar de estrutura, de ministério? Tem alguma coisa sendo criada? Como é que tá sendo esse processo agora mais recente? Eu costumo dizer lá na igreja que a gente precisa ver antes de ver, né? Então, eu sempre compartilho essa história que a casa que eu construí uma casa agora há uns 4 anos em São José, depois que eu voltei de Areis, que Deus falou comigo, que eu segui o processo de sucessão na igreja de Goianinha, que voltei para São José, que começou as oportunidades, com pessoas se convertendo, né? A gente vendo as pessoas sendo alcançadas. Aí eu senti a necessidade e era de voltar para São José. E eu lembro que naquela ocasião a gente teve a oportunidade de comprar um terreno lá, né? Todas as nossas reservas foi destinada para o terreno. E eu lembro que tinha dias que eu chegava lá no terreno, que fazia parte de um terreno de um irmão da igreja, um terreno maior, e eu comprei um lote. E eu entrava naquele lote e eu disse, aqui vai ser a garagem. Aí eu entrava na sala, aqui é a cozinha, o banheiro, o quarto da minha filha, o quarto de Sara, o quarto de Samuel, aqui o nosso quarto. Então, assim, eu comecei a ver a casa construída, né? Antes de vê-la. Então, assim, eu acho que esse é o desafio. Eu tô entusiasmado demais com o que eu vejo pela frente, né? Eu lembro que quando eu cheguei em São José, em 2007, eu tinha sonhos, dormia, sonhava com a igreja. A gente está no terceiro prédio, né, da igreja. Quando a igreja, logo quando começou, eles tinham um prédio que era uma oficina que foi comprada lá, né? E depois a gente foi para um outro prédio, que foram os 12 irmãos que construíram lá na década de 90, e eu cheguei nesse prédio. Um prédio de 7,20 por 16. E eu lembro que eu sonhava no culto de domingo, as pessoas nas janelas, assim, porque não cabia mais gente para entrar no prédio. E passaram-se os anos e aquele foi sonho. E eu lembro de um domingo que a gente foi fazer um culto e não tinha mais, nesse movimento de pessoas se convertendo, quando a gente pensou em fazer o culto no prédio, e a expectativa da quantidade de pessoas que a gente ia receber para aquele culto, não tem como. E a gente toda a estrutura, a igreja tinha um terreno por trás desse prédio, né? E a gente armou toda a estrutura lá e fez o culto fora da igreja. Fora. E na hora que eu subi no púlpito para pregar, eu lembrei desse sonho. E Deus falou no meu coração, esse era aquele dia. Tá aí, aí que eu massa. Fiquei encantado com esse negócio, sabe? De começar a ver antes de ver, né? Acho que é Jorge Barna que ele diz assim, a visão é a foto do futuro que gera paixão. Então, assim, você precisa ter uma foto, olhar para o futuro, tira uma foto e se apaixona com ela, com aquilo que você está vendo no futuro, e você corre atrás. Corre atrás. Você, olha, eu tô apaixonado demais com o que eu tô vendo lá, então eu tô correndo. Se você quiser ficar, fica, mas eu quero ir para lá, né? Então, assim,
Hoje a gente começou a crescer, né? Falar um pouco. 2017 avançou, 2018 a gente multiplicou, era de 90 para 150 pessoas aproximadamente. E aí chegou a pandemia. Eita, viu o desafio para todo mundo. Rapaz, a gente estava nesse período, em março, num retiro de carnaval e descansando. Esse vai ser o grande ano, né? E a gente tinha acabado de sair de janeiro, que a gente faz uma programação lá na igreja, né? Noites de adoração em janeiro, porque lá em São José, não sei aqui em Parnamirim, mas em São José, em janeiro, o pessoal vai muito para a praia. Aqui também. Aí esvazia. Aí o pessoal vai para a praia, aí no domingo não dá tempo de ir para o culto. A gente faz programações na segunda. Né? Já chamou segunda para louvar na primeira, aí agora noite de adoração, e agora botou um nome em inglês lá, que o pessoal tá brincando comigo. Church, né? Brincando comigo. Pastor, como é que chama esse nome aí, né? Eu não vou falar aqui, porque senão eu vou gastar todo o meu inglês. Aí, enfim, aí a gente começou em 2019, a pandemia? 2020, março. Pronto. Então, em 2020, janeiro, a gente estava fazendo reuniões na segunda-feira com 200 jovens. Caramba! Esse é o ano. Enfim, quando chegou março, pandemia. E não fizemos mais cultos. Quando voltou os cultos, sabe quantas pessoas tinham? Tem lá no relatório. 34 pessoas. Aí eu vi que a igreja, como a igreja constituída de maioria de novos convertidos, a turma não se firmou, né? E eu fiquei desesperado. Nesse período, nesse ínter, tínhamos o desafio que tem um irmão lá, que tem hora que eu fico assim, vamos, vai dar certo. Aí tem hora que você fica meio com medo, né? Aí a gente começou a fazer 2 cultos na igreja, 2 cultos, que não cabia, o pessoal lembra que eu falei que não cabia mais dentro do culto? Vamos fazer 2 cultos, 2 reuniões, 2 sessões de culto, uma de 5 horas, 17 horas, 19. Aí o irmão chegou para dizer, vamos construir um prédio aqui, um novo prédio. E eu lembro que eu disse, rapaz, não tem como construir. Meu Deus, uma igreja nova, a questão financeira muito limitada. Interior, né? Mais exatamente, difícil, constituída a maioria de jovem. Enfim, aí o irmão lá, o irmão Ronaldo, que ele gosta muito dessa área de construção, vamos lá. Eu disse, vamos. Eu lembro que a gente, sem nenhum centavo de dinheiro, a gente começou a fazer pesquisa de pré-moldados, né? Aí uma empresa foi lá, apresentou, tal, isso aqui. Enfim, a gente comprou um pré-moldado, na ocasião foi R$60 mil a estrutura, a igreja não tinha nada. E para encurtar a história, a gente conseguiu comprar esse pré-moldado, fez umas cotas lá, o pessoal foi doando, conseguiu comprar esse pré-moldado. Eu lembro que a gente tinha feito um orçamento aqui, um projeto, um arquiteto aqui, um engenheiro aqui em Parnamirim, e eu sou o prédio em R$400 mil. Na ocasião a gente tinha R$5 mil, e esses R$5 mil foi gasto numa sala atrás, numa laje. Tá, e aí a gente começou lá o prédio sem nenhum centavo. Enfim, eu não sei como, mas a gente concluiu o prédio lá na pandemia em 9 meses. Que é isso? Foi. A gente comprou um prédio de 10 por 30, espaço bom, tem galeria lá e tudo. Enfim, eu não sei contar como foi. Eu lembro que no dia que olha só, no dia que a gente foi demolir o prédio antigo, que começou a tirar as telhas, eu olhei assim. Eu cheguei antes de derrubar na segunda-feira, eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu. Aí veio aquele pensamento negativo, né? Rapaz, se a gente não conseguir derrubar e não conseguir construir, enfim. Aí eu lembro que eu vim com minha sogra para Natal, morava em Areis ainda, né? Aí na hora que a gente voltou, passei lá de novo em São José. Aí tava uma reta escavadeira derrubando. Ave Maria. Já foi. Agora é tarde. Aí minha sogra ainda disse assim, meu Deus do céu, um negócio bem arrumadinho, bem bonitinho, derrubando. Enfim. Tá vendo a sogra em vez de incentivar? Brincadeira. Aí o que aconteceu? Aí, 9 meses a gente concluiu, aí vem a pandemia, volta 30 e poucas pessoas, desesperado, e a gente está nesse processo de novo, né? Tem avançado. Esses últimos anos a gente tem... A minha oração é, Senhor, dá vidas para Jesus, né? E...
Hoje a gente reúne... Tem dias que a gente já chegou a 270 pessoas no culto, 240, aí tem dias 150, 160, aí a gente fica nessa variando esse número de pessoas. A gente trabalha com pequenos grupos lá, né? Pequenos grupos. Não somos tantos, somos 11 pequenos grupos, mas a gente sonha em ser uma igreja de pequenos grupos que alcance cada casa uma igreja, cada membro um discípulo de Jesus, né? Amém. E o versículo, a gente faz o planejamento do ano 2025, já está pronto, né? O calendário. A gente sempre pensa lá no tema para o ano, né? O próximo ano 2025 vai ser o ano do crescimento, onde a gente vai usar o texto lá de Abacuque 2,14, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E aí toda São José se encherá do conhecimento de glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E a gente tá indo. Isso dá uma camisa, hein? Dá uma camisa. Dá uma camisa. Dá uma camisa, legal, gostei. E sim, eu tô por fora da hora, tá? Tô completamente por fora, que eu tô sem relógio, tô sem telefone, não tô sem nada. De gravação mais. 1h25. Olha aí. Pastor, por favor. Não. Eu fico até envergonhado quando você vai falar assim. Daí, rapaz. Assim, de tudo que a gente já conversou aqui, muitas coisas nós conversamos, de todos esses desafios, né? Eu lidero lá o Ministério de Jovens lá da Ibavim já há alguns anos, e eu costumo dizer que, lógico que não é totalmente, né? É uma visão errada se a pessoa pensar somente dessa forma, mas a gente pensa no Ministério de Jovens, principalmente na igreja grande, como a Ibavim, é quase uma igreja dentro da igreja. Então, eu sempre digo à minha esposa aqui que hoje, depois de alguns anos liderando jovens, eu consigo entender muito mais meu pastor do que eu entendia quando só servia na igreja, que era só membro da igreja. Hoje, liderando o Ministério de Rapaz, eu entendo o que o pastor passa. Porque a mini igreja, assim, tem muitas coisas. Nós temos pequenos grupos também. A Ibavim, ela é uma asa forte da Ibavim, o pequeno grupo, né? Então, dentro do Ministério de Jovens também nós temos um pequeno grupo. Então, eu trabalho com líderes de pequeno grupo, trabalho com jovens, trabalho com o Ministério de Louvor dos Jovens. Então, eu tenho muita experiência ali. A gente acaba tendo muita experiência e você acaba tendo muita empatia com o pastor. Eu falo, rapaz, eu entendo o pastor, assim, as dificuldades que o pastor passa. E eu queria saber do senhor alguns conselhos após essa caminhada, esses quase 20 anos, né? Quase 20 anos mais. Eu tô há 17 anos que eu tô lá em São José. Pronto. Então, qual conselho o senhor daria, assim, para quem está ali, talvez percebendo ali que Deus tem um chamado? Porque, como você falou, tem gente que às vezes percebe, assim, vê nitidamente ter chamado pastoral. Às vezes não, a pessoa vai servindo. E qual conselho você daria, assim, para quem está entrando, ou para quem está liderando um pequeno grupo, que também é uma experiência. Se liderar um pequeno grupo, já até o pastor, às vezes o pastor Miquel fala que o líder de pequeno grupo faz parte da equipe pastoral dele. São pastores de pequenos rebanhos ali, se é de adultos, 10 casais ali, 5, 6, 7. Quando chega ali a 10 casais, 12 casais, a gente multiplica o grupo. Mas você está liderando uma pequena igreja ali. Você tem a acompanhar com as pessoas, o aconselhamento. Que eu acho, você estava falando do seminário, o seminário ensina as matérias teológicas, que são essenciais, mas ensina muito pouco essa questão da liderança, do aconselhamento, de resolver conflitos, porque eu acho que o que mais a gente pega quando lidera, só pensa que vai liderar, para dirigir a igreja, o mais importante é pregar. Isso é muito importante. Mas o pregar é uma vez na semana, 2 vezes na semana no máximo. Mas o que você recebe de bronca ali, de conflito dos irmãos, você tem que estar lá aconselhando, acompanhando. E às vezes a pessoa não quer ouvir, né? Esse trabalho é muito, muito difícil também. Então, quais os conselhos que eu daria para... Eu acho que um dos maiores desafios, e eu acho que o pastor, o líder, precisa ter amor pelas pessoas. Né? Carregar o coração de Jesus, né? Ser alguém que ama as pessoas, que cuida das pessoas. Esse é o primeiro desafio. E coração pastoral. Ter esse coração pastoral, que gosta de gente, né? Você precisa estar no meio do... Como diz uma frase que muita gente diz, tem que ter cheiro de ovelha, né? Tem cheiro de ovelha, né? Tem que estar no meio do povo. Tem uma música até, acho que é de Milton Nascimento, todo artista tem que estar onde o povo está, né? Todo pastor tem que estar no meio do povo, né? Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio. Lá na igreja eu não tenho, por exemplo, essa algo bem particular. Uma vez eu estava discutindo com um pastor muito querido sobre essa questão de título. Eu nunca supervalorizei título
antes de ser ordenado pastor, nem depois. Por exemplo, quando eu ligo para as pessoas que... Quem está falando aqui é Sagai, não é o pastor, né? Uhum. Então, eu entendo que o ministério, o pastorado, é um exercício de uma função, né? Eu estou exercitando, mas eu sou uma pessoa. Uhum. Então, assim, criar relacionamentos com as pessoas. E outra coisa, a questão de ter uma mentoria, de ter alguém mais experiente para caminhar com você, para compartilhar, né? Para você abrir o seu coração. A gente tem alguns fardos, né? Tem hora que você pode tomar decisões precipitadas, e aí vem um preço, algo que você precisa pagar. Então, assim, ter a humildade, a simplicidade de ter alguém que lhe oriente, né, na caminhada. Você precisa ter um mentor. Possa prestar contas. Prestar também, contas, né? Eu lembro que tem um livro agora que eu fiquei muito entusiasmado. Eu li, Formador de Heróis. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Que livro fantástico, cara. Eu ouvi falar. Você já leu ele? Já li esse livro, né? E ele fala que a gente muitas vezes quer ser o herói, né? Mas aí a gente precisa pensar em formar herói. Por exemplo, o Rock Balboa tinha um cara lá que era o seu herói, né? Que muitas vezes não aparece, né? Então, assim, as Tartaruga Ninja tem um cara lá que... Mestre Splinter, né? O menino lá, o bruxo lá do Harry Potter. Também tinha, né? Tinha. Todo mundo tem o seu herói. Então, a gente precisa, assim, ser um formador de herói. Eu estava falando agora lá na igreja, nesse culto de oração, que eu estou muito entusiasmado com a pessoa que vai me substituir. Eu tenho dito lá na igreja que com 60 anos eu vou sentar lá no banco para ver o próximo pastor pregar. Sim. E o sonho o desejo do meu coração é que eu possa formar esse rapaz. Amém. Que você participe, né? Exatamente. Eu fico o tempo todo colocando a mão. E tem uns meninos na igreja que já estão entusiasmados com isso. Vai ser eu. E glória a Deus por isso. Que hoje em dia... Eu boto a mão na cabeça e aí às vezes eu peco, né? Eu peco e diz, quando tá desobedecendo a mão, não, vou tirar a mão da unção, né? Então, assim, e eu tava brincando agora no culto de oração, disse, meu Deus, esse é o meu sonho no ministério, é que eu possa formar um líder, porque sucesso é ter sucessor. Amém. E a oração que eu disse até brincando, Deus, eu não tô pronto para morrer agora. Então, não tô pronto para morrer agora porque eu preciso formar, eu preciso dar continuidade nesse ministério, né? E pensar nessa pessoa que vai assumir, né? E formar, né? Esse é o desejo. Eu fiquei muito entusiasmado com essa história porque, por exemplo, o Rick Warren, ele já está aí no processo de aposentadoria, né? E isso eu acho que é uma grandeza muito grande para um líder, porque às vezes a gente pensa que o ministério vai acabar em nós, mas, como eu falei, sucesso é ter sucessor. Eu já estou pensando nos próximos, já estou pensando em quem vai ser. E a ideia, como eu falei agora, e orei agora nesse culto de oração, é que a próxima geração, que esse próximo pastor, o nosso teto seja o piso desses que estão vindo. Amém. Né? Amém. O sonho é esse. Deus, o teto vai ser aqui, a gente vai chegar até aqui. Mas o sonho é que essa próxima geração, esse próximo pastor daqui da PIB, isso apenas seja o piso do que ele vai viver, né? De coisas maiores ainda do que a gente está vivendo. Né? Isso é o desejo do nosso coração. Glória a Deus. Aproveitar que a gente focou agora bastante na questão da liderança. Uma pergunta bem esse momento de agora, que você está vivendo como pastor lá. Qual tem sido assim, o seu maior desafio como pastor hoje? Qual é hoje que você olha para a igreja, olha para a sua vida e você enxerga assim, meu Deus, esse daqui hoje é o meu maior desafio, é o que eu preciso trabalhar mais? Tem uma frase do pastor Carlito Paz que ele diz assim, ninguém faz algo grande sozinho. Se faz, não é grande. Eu acho que o maior desafio do pastor hoje, do líder, é formar uma liderança. Porque você não tem como ir muito longe se você não tiver um grupo, uma liderança, de compartilhar a visão, pessoas que acreditam nessa visão, né? Então, acho que o maior desafio é esse, é formar a liderança, é criar fazer da igreja essa sala de parte de novos líderes, né? Para que juntos nós possamos... Nesse livro aí do Formador de Heróis,
Os primeiros capítulos, ele diz assim, o sonho do guardanapo. Ele pede para que você escreva o seu sonho num guardanapo. Anota aqui o seu sonho. E ele diz assim, o seu sonho você consegue realizar sozinho. Se o seu grande sonho você consegue realizar sozinho, é porque o seu sonho é muito pequeno. Você precisa multiplicar ele por 100. E aí, quando você multiplica o seu sonho por 100, por 1000, você vai ver que você sozinho não consegue realizar. Então, você vai precisar de um time para que possa realizar e alcançar esse sonho, né? Então, o nosso sonho hoje é alcançar a cidade para Jesus. Hoje a gente tem pequenos grupos em Canguaritama, nós temos pequenos grupos em Goianinha, nós temos pequenos grupos em Nísia Floresta. Então, assim, não foi a nossa intenção plantar um pequeno grupo lá nessas cidades, né? Nós somos de São José, né? Mas acabou que pessoas se identificaram com a igreja, começaram a frequentar, tomaram decisão e resolveram trazer outras pessoas, as pessoas foram se convertendo e criou outros pequenos grupos lá. Então, assim, pensando nessa ideia do avanço, do crescimento, de alcançar pessoas, eu não tenho como alcançar o meu sonho sozinho. Eu preciso de um time, eu preciso de equipe, eu preciso de um Show grupo. de bola. E como você falou, acredito que muito mais hoje seja um desafio. Até já compartilhei com isso uma vez, que se você olhar para a igreja, pelo menos a Ibavim, 8 anos atrás, 6 anos atrás, era uma igreja onde você via pessoas muito mais dispostas a servirem de modo geral essa questão da disposição é o que faz com que você acabe encontrando alguém com a característica para liderar. E antigamente eu acredito que era muito mais fácil você olhar para alguém e você enxergar nessa pessoa a capacidade de liderança, porque aquilo fluía naturalmente dela, porque ela se colocava para ser vista servindo. E hoje em dia você não tem as pessoas se preocupando tanto com isso. Hoje em dia as pessoas, principalmente talvez por causa do evangelho coaching, né? É muito eu preciso melhorar minhas coisas, eu preciso crescer nas áreas da minha vida, porque eu ainda não estou pronto para viver o coletivo e eu preciso viver o individual. E acho que hoje esse pensamento de viver a liderança ele tem decaído muito e talvez por isso esteja tão difícil de encontrar líderes novos. Sim. Lá na igreja, às vezes, a gente até passa assim, um período onde um pequeno grupo está com 15 casais, diga aí, 30 pessoas dentro de uma casa. 15 fora casais, fora as crianças, e o PGM ainda não multiplicou porque não foi levantada uma liderança. E aí, sobre ser líder, você precisa se dispor para viver essa experiência. E talvez por causa de infinitos fatores aí, as pessoas não têm se submetido a esse tipo de processo. E acho que cabe muito compartilhar sonhos como esse, porque você faz com que as pessoas elas tenham desejo em viver junto. E aí talvez cresça ainda mais esse desejo de liderar, de colaborar para que o sonho da igreja ele seja realizado. Verdade. Muito massa. Legal. E aí, existe algum... Quando o senhor tem, assim, um pensamento de dúvida, ou então quando o senhor olha assim o sonho e faz, caramba, parece que é grande demais. Alguma passagem que salta ao seu coração, que vem e reforça um versículo bíblico, alguma coisa nesse sentido? Uma frase que o Senhor lhe disse em um momento de intimidade com Ele? Tem alguns textos que eu carrego comigo e talvez eu fique pensando na igreja, será que eu repito muito isso aqui? O pessoal já sabe, repetir né? é importante para fixar. O pastor começa o texto e a igreja termina. Sabe que o pessoal diz, rapaz, o pastor só tem esse versículo, né? Eu tenho uma cultura de todos os dias, eu quando levanto, eu acordo cedo, eu tô com a cultura agora de dormir cedo também, né? E eu acordo muito cedo e quando eu sento na cama, eu digo um texto bíblico, Salmo 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Amém. E aí tem uma musiquinha... Que forma de começar o dia, viu? Eu não vi esse versículo. Aí tem uma musiquinha que diz assim, Senhor, me envolve na tua história, usa a minha vida para a tua glória. Eu digo, hoje é o melhor dia da minha vida, da minha história. E eu vou viver esse dia de hoje, né? Legal, muito bom. É o dia que o Senhor está agindo, é hoje, é esse dia de agora, né? Então, é gerar expectativa para esse... O próprio Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha, né? Cada dia tem o seu mal, cada dia tem os seus desafios. Então, a gente precisa viver esse dia de hoje, né? E é muito isso bom. Aí. Muito bom, muito bom. Salmo 118, 24, é? 118. Vai anotar para postar no Instagram? Não. Nicolas está brigando comigo por causa da hora.
Não, tá certo. Só pra eu lembrar dele também, que esse versículo fazia muito tempo que eu não ouvia. Muito massa. O dia agora é esse Entendi, Abacuque 12, 14, né? Toda a São José sem enxerado. Que vai ser o versículo de 2025. O já pessoal vai cansar de ouvir. Já tô ouvindo agora. Show de bola, show de bola. Bom, a gente tá caminhando aí, né, pro encerramento do episódio. Eu acho que já deve ir com 1h40, hein, Nicolas? Eu acho que o pessoal tá dizendo lá, acabou. Não, já acabou. Rapaz, eu não sei. Muito boa, conversa muito boa. Assim, geralmente quando eu vejo o episódio de fora, depois eu vou assistir, eu nem vejo a hora passar. E quando a gente tá aqui é que a gente não vê mesmo. Mas às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, será que o povo olha assim, 1h40 minutos? Meu Deus, eu vou assistir 1h40 minutos, ainda mais hoje que o povo é muito imediatista, né? Não vê tudo no 2x. 2x. Rapaz. Mas é bom que for no 2x e for 1h40, vai dar menos de 1 hora. É verdade. Eu não consigo assistir 2x, o máximo que eu consigo é 1.5, mas geralmente é 1.25. Mas, pastor, eu queria que a gente encerrasse esse episódio com você dando uma palavra para quem está assistindo, para quem está ouvindo, de incentivo sobre ministério, sobre perseverança, porque o seu ministério ele é um ministério de perseverança. Você olhar a sua história e ver os momentos de crise, seja na sua vida pessoal ou na comunhão na igreja, né, como pastor, é necessário perseverança para não desistir em momentos como esse, né, se apegar com o Senhor. E aí eu acredito que fechar desse jeito vai ser bonito. Eu estava agora na igreja falando, e é um culto de oração, mas eu estava dizendo, meus irmãos, nem vim nem pregar e acabei pregando um texto. De repente Deus falou muito ao meu coração um texto sobre o período que o povo de Israel foi levado cativo, né? Eu acabei explicando, falando sobre esse versículo de Abacuque, que era um cenário em que as pessoas estavam vivendo muito mal, o povo de Deus, e o profeta dizia, Senhor, justiça, o teu povo tá... E Deus tá certo, eu vou mandar aí, e manda o rolo compressor dos babilônicos. Uhum. E aí o profeta diz, esse povo é pior do que a gente. Então Deus estava preparando o povo para levar para o cativeiro babilônico. E lá o Salmo 137... Esse é pesado, eu gosto. Quando eles estavam indo, né? Diz que os próprios soldados da Babilônia estavam dizendo assim, canta lá uma música lá que vocês cantavam lá em Sião. E eles penduraram as harpas e as liras nos arbustos, as margens do rio da Babilônia, e não cantavam, não tinham entusiasmo para cantar, porque a mensagem, o profeta Jeremias havia dito que eles iam ficar lá 70 anos. E acredito que muitos daqueles lá não sabiam nem que iriam voltar, né? E o que acontece? Os babilônios destroem o templo, que era a paixão do povo, o lugar da presença, né? Uhum. Destroem os muros, a cidade totalmente vulnerável, e agora eles são conduzidos para a Babilônia, e eles chegam lá. E interessante que nesse salmo diz assim que os judeus, eles olham lá para Jerusalém e dizem, não vou te esquecer, Jerusalém. Então, assim, havia uma paixão muito grande pela cidade, né? E, enfim, chegam lá, o cenário, o exemplo de Daniel, 3 vezes ao dia, correndo o risco, mas orava, olhando para a Babilônia. Mas olhando para Israel, intercedendo. Quando eu falei Babilônia, você chega e olharam para você. Meu Deus! Olhando para Israel e intercedendo. E acontece que chega a profecia do profeta Jeremias dizer, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, né? Uhum. Pensamento para dar o fim, que vocês esperam prosperidade, né? E tal, aquela mensagem toda. Passarei a buscar a mim, eu vos ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Chegou o dia, ao se completar os 70 anos, eu vou trazer vocês de volta para a cidade de vocês. E aí é o cenário do Salmo 126, quando nós estávamos voltando cativos da Babilônia, nós estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, os lábios de cânticos, e se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por eles. Amém. E é assim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Então, o que é que eu tenho a dizer? Meu querido, se você entende, se Deus falou no seu coração que lhe chamou, lhe vocacionou para a caminhada, para o ministério, siga à frente.
haverão tempos de lutas, tempos de adversidades, tempos de crise, tempo que você vai sentir a vontade de parar e desistir da caminhada. Isso aconteceu com Jeremias, capítulo 20, ele disse: Senhor, eu não vou mais falar em teu nome, o Senhor me persuadiu, o Senhor me enganou. Mas quando ele disse, eu não vou mais falar em teu nome, ele disse que havia um fogo que ardia no coração dele. E ele disse assim, ele volta para a caminhada. O mesmo fogo que ardeu no coração dos discípulos de Emaús, quando estavam decepcionados, voltando para casa e desistindo da caminhada discipular. Uhum. E aquele mesmo fogo ardeu no coração dele, né? Então, assim, ter atenção para o que Deus tá falando, né? Nesses momentos, todos nós enfrentamos momentos de adversidade, de crise, momento de querer parar. Verdade. Não é somente no ministério, em todas as áreas da nossa vida, mas se Deus nos chamou, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado é uma excelente obra, né? Então, assim, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o trabalho não é em vão, né? Amém. Glória a Deus. Se o senhor quiser, fique à vontade agora para falar um pouquinho sobre as programações lá da PIB de São José, porque com certeza esse episódio vai chegar em São José e aí quem estiver assistindo vai ter acesso às programações da igreja, pode ficar à vontade. Tenta colocar o Instagram do senhor, viu? Vai rolar seu Instagram, quiser mandar o Instagram da PIB, dá certo também, a gente coloca lá para divulgação, pode ficar à vontade. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio e pelo convite, né? Amém, glória a Deus. Somos privilegiados. Bom demais, a gente sempre costuma dizer que o convidado ele abençoa muito mais a gente do que a gente abençoa o convidado. Então, assim, me senti muito honrado, privilegiado por estar aqui com vocês e compartilhar um pouco, né? Amém. E tem uma oração que eu sempre faço, que é a oração, o discurso de João Batista, né? Que o Senhor cresça, que a gente diminua, né? Amém. E que toda a honra e glória seja dada ao Senhor, né? Então, eu quero agradecer a vocês, ao Senhor pelo privilégio, pelas oportunidades, a vocês por estar aqui juntos, compartilhando da vida, né? Da caminhada. E eu quero dirigir você que está ouvindo essa história, esse tempo aqui, que Deus possa abençoar a sua vida. Também queria mandar uma mensagem para, primeiramente, a minha esposa e os meus filhos, amo vocês, primeiro ministério, sem vocês seria muito difícil e complicado, não seria. Então, assim, eu celebro demais a Deus pelo privilégio e a oportunidade de tê-los comigo, de tê-los como minha família, a minha querida PIB, MPBU, a igreja do meu coração, onde eu disse naquele dia 3 de junho de 2007, aqui eu vou gastar os meus melhores anos, Amém. Aqui eu vou entregar os meus melhores anos, e já se passam 17 anos, né? E agora eu estou animado demais com o futuro, com o futuro, com o que vai acontecer. Amém. E você que está ouvindo aí, que eu queria terminar com um texto bíblico, que é João 3,16. Todo mundo conhece esse texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, primeiro você precisa reconhecer que é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e o pecado nos afasta da presença e da glória de Deus. Romanos 3,23. Todos pecaram, destituídos, afastados estão da glória de Deus. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, a recompensa de uma vida de distanciamento, separada de Deus, é a morte. A morte é a separação eterna do Senhor. Mas o mesmo texto diz assim, mas Deus tem um presente, um dom gratuito, que é a vida eterna por meio de Jesus. Então, você merece, e eu mereço, a condenação e a morte. Mas pela graça de Deus, Ele nos dá um presente. Amém. Isso é o favor imerecido de Deus, que é a vida eterna por meio de Jesus. Aí talvez você possa estar perguntando, e agora o que é que eu faço? A Bíblia diz lá em Romanos 5:8, que Deus nos ama sendo nós ainda pecadores. E a Bíblia também nos diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a minha oração é que o Espírito Santo possa gerar fé no seu coração, possa lhe convencer da justiça, do pecado, do juízo, gerar fé no seu coração. E aí o que é que você faz? A Bíblia diz,
que nós precisamos confessar com o coração que Jesus é o nosso Senhor. Amém. E crer no coração, melhor dizendo, e com confessar com os lábios que Jesus é o nosso Senhor. E aí, cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, seremos salvos, né? Amém. Porque com o coração se crê Deus. para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Amém. Amém, amém. Bom, agradecer ao Senhor pela presença, né? A gente sempre, como o Senhor já falou, a gente sempre acaba aprendendo demais com os convidados. E principalmente histórias de vida, lições de vida, testemunhos são assim, diferenciais quando a gente traz alguma coisa aqui e é um testemunho, é diferencial para a gente aprender. Porque assim como nós enxergamos na palavra o testemunho de muitos homens que viveram a caminhada com o Senhor, seja antes de Cristo ou depois dele, é incentivante, assim, impulsionador você continuar ouvindo e enxergando histórias onde Deus faz seus pequenos extraordinários e que aquilo ali é muito mais que suficiente para manter a chama acesa. Então, agradecer demais ao Senhor pela oportunidade de receber o Senhor aqui, agradecer por tudo que o Senhor compartilhou, foi uma bênção para mim, eu tenho certeza, para Ilcinho, para Nicolas também. Espero que para o pessoal que está ouvindo tenha sido abençoador também. E, pessoal, aguardem o próximo episódio, já estaremos aí matutando o próximo episódio com toda certeza absoluta. E sim, se você quiser fazer suas considerações para a gente encerrar. Também agradecer o pastor Sagai e todos, né? Muitos homens de Deus já esteve aqui nessa mesa, confiaram na gente, né? Essa mesa nunca vai ser jogada fora, tá? Ela é santa. Ixi. Já recebemos muitos homens de Deus aqui, o pastor Micael já esteve aqui também, até aconselho você depois assista lá, tem um episódio também, foi só testemunho. Eu não trouxe ele até quando eu fui chamar o pastor, alguns meses atrás, ele falou, rapaz, ele estava na rotina bem intensa, fora. Se for tema teológico, eu não estou com tempo para estudar. Eu falei, não, pastor, vamos lá, só para te conversar mesmo, contar o seu testemunho, sua história. Ela falou, assim eu vou. Meu amigo, foi 2 horas e pouco aqui de episódio. Quase que não sai daqui. Foi conversa, meu amigo, foi história da infância dele, da juventude. Que legal. Foi muito bom também. Então eu recomendo também o senhor assistir, vocês aí assistirem. Vou assistir. É muito, muito bom aqui, muito bom mesmo. Então, agradecer ao Senhor. Te abençoe. Que o Senhor do céu abençoe o Senhor na sua igreja. Amém. Lá. Amém. E pode contar conosco também, né, nesse projeto que... Eu vou sair daqui inspirado. Tá querendo sair montar inspirado lá. aqui, viu? Precisar de ajuda, precisar Com certeza. de orientações aí, dicas, né? Não somos os profissionais, mas já em relação ao Uma podcast... pequena experiênciazinha aí que dá para ajudar, com certeza absoluta. Dá para ajudar. Legal. Então, tamo junto e é isso. Vamos lá. Amém, amém. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui até agora. Que Deus os abençoe grandemente. E tchau, tchau, pessoal. Valeu, até o próximo episódio.